bandeiras como liberdade, igualdade e fraternidade, a razão como pressuposto da verdade, a razão como guia das ações humanas. O iluminismo se tornou uma referência no ponto de vista intelectual, né, do quesito, né, movimento intelectual para várias revoluções. A exemplo da Revolução Americana, que nós vamos ver hoje, a Revolução Francesa, que serão cenas de capítulos futuros. Movimentos no Brasil também serão influenciados pelas ideias iluministas, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana, ou seja, a própria proclamação da independência do Brasil, a proclamação da República. Essas ideias iluministas, liberais, burguesas, vão alimentar os sonhos de muita gente, tá? De muita gente em várias revoluções em várias partes do mundo. E até hoje, a nossa maneira de pensar o mundo é uma maneira pautada por valores como liberdade, igualdade, fraternidade. Valores esses que surgiram, repito, lá no iluminismo, tá bem? E aí nós temos pensadores importantes, como, por exemplo, do século XVII, que nós vimos na nossa última aula, o René Descartes. O René Descartes, na sua obra O Discurso do Método, ele parte do princípio de que a razão é o pressuposto da verdade e a dúvida é o primeiro passo para se chegar no conhecimento. E René Descartes, só lembrando, ele é um racionalista. Ele é um cara que defende a razão, ou a razão como pressuposto da verdade. E defendeu um método dedutivo para se chegar ao conhecimento. E na nossa última aula, a gente começou a falar também do John Locke. Contrariando o René Descartes, o John Locke é o pai do iluminismo, o pai do liberalismo, né? Ele é um empirista. O John Locke parte do princípio de que necessariamente a única maneira de se conhecer a verdade é por intermédio das experiências. É somente pelas experiências com o mundo que eu posso, através dos meus sentidos, provar que o mundo é verdadeiro ou não. Então, enquanto o René Descartes se fundamenta no pensamento lógico e racional, o John Locke fundamenta seu conhecimento nas experiências, no experimentalismo. E aí nós vimos que John Locke é um contratualista. Ele defende o contrato social como uma ferramenta de transformação do indivíduo. O contrato social como uma ferramenta para a construção de uma sociedade civilizada. E aí a gente parou nessa parte na última aula, né? Pode falar, amigo. A Letícia está querendo entrar. Pediu para você aceitar ela. Letícia. Não apareceu aqui para mim, não. Mandei ela tentar de novo lá. Não apareceu aqui convite para mim, não. Tá. Pede para ela entrar, tentar de novo, ou não sei se ela liga e desliga o computador dela, pode ser alguma coisa assim também. Porque geralmente alguns alunos às vezes têm esse problema, quando liga e desliga o computador, reiniciar o computador, né? Pode funcionar, tudo bem? E aí a gente parou no Locke contratualista. Eu vou abrir aqui o slide para a gente continuar. Vou abrir aqui para nós continuarmos no slide. Iluminismo. Todo mundo está conseguindo visualizar o slide aí, pessoal? Está aparecendo para vocês? Para mim apareceu. Beleza, então. Opa, apareceu. Acho que agora a colega conseguiu. Aí o Paulo. Beleza. Novo. Beleza. Então, o John Locke é um dos mais importantes pensadores do iluminismo. Ele que é o pai do liberalismo para muitos autores. Ele que é o cara, é o pai do iluminismo. Ele que é médico, ele foi formado em medicina, foi cientista natural, foi filósofo, formado em Oxford, tá? Em Oxford, ou seja, o cara foi das galáxias mesmo. Tem obras muito importantes, que é o primeiro tratado sobre o governo civil, que ele faz uma crítica ao poder divino dos reis, o segundo tratado sobre o governo civil, que ele expõe a teoria das ideias liberais, aquela teoria de que necessariamente o homem é portador de direitos naturais, eu e vocês nascemos com direito à vida, liberdade, igualdade, fraternidade, né? E aí, ele também tem uma obra, Ensaios acerca do entendimento humano, onde ele desenvolveu uma teoria sobre a origem do conhecimento, que essa obra é mais importante para nós lá na filosofia, né? Lá na filosofia, essa obra é mais importante para nós, tá? E a frase mais famosa dele é: o homem nasce como se fosse uma folha em branco. A gente falou isso na nossa última aula, né? Isso significa o quê, professor? Que o homem nem é bom nem é mau. O homem é neutro. Enquanto Thomas Hobbes escreveu Leviatã, ele dizia que o homem é mau por natureza, de que o homem é um lobo do próprio homem, o
John Locke diz que não, que o homem, a construção da identidade humana, ela passa pela sua vida em sociedade. Então, é a vida em sociedade que vai determinar se o indivíduo é bom ou mal. Isso, excepcionalmente, os valores que ele vai assimilando dessa sociedade. Mas, ao nascimento, no estado de natureza, o homem é bom por natureza. Então, as ideias centrais defendidas por Locke, professor, ele é um empirista, ele defende o experimentalismo como forma de se chegar ao conhecimento verdadeiro, tá? E ele pensa o contratualismo contrapondo o Thomas Hobbes. Só lembrando, o que é o contratualismo? O contratualismo é aquela ideia de que necessariamente o homem, a humanidade, passa por dois estágios. Um estado de natureza e um estado civilizado. É como se fosse um degrauzinho, né? O que é o estado de natureza? No estado de natureza não existem as leis. Não existindo leis para dizer o que é certo ou errado, o homem é verdadeiramente livre. E se o homem é verdadeiramente livre, ele pode fazer o que bem entender. E se não há uma autoridade, não há um soberano para decidir ou impor qualquer lei, impera-se ali um estado de natureza. O momento em que impera-se os direitos naturais. Direito à liberdade, igualdade, fraternidade, a propriedade privada, direito à vida. Só que é muito comum o seguinte, que alguns indivíduos, eles tentem contra a liberdade dos outros, eles tentem contra a vida dos outros, contra a propriedade dos outros. E aí, nesse sentido, John Locke vai dizer o seguinte, lá no estado de natureza, onde não existem as leis, o indivíduo também tem o direito ao litígio, à vingança, o direito de se vingar daquele que tenta contra a sua vida, daquele que tenta contra a sua propriedade privada. E aí todos os indivíduos na sociedade, no estado de natureza, têm o direito à vingança. E os indivíduos, quando eles têm o direito à vingança, impera ali um conflito, um intenso conflito. Todo mundo quer se vingar de todo mundo. E impera um estado de guerra. E para que essa guerra cesse, o John Locke vai dizer, é necessário criar um contrato social. A interferência de um poder superior, que seja exercido de maneira racional. Lembrando, uma das bandeiras do iluminismo é a razão. E assim é que nasce o Estado civil, ou o Estado civilizado. E o Estado civilizado é o momento que os homens criam as leis. As leis são criadas, as leis são entregues à autoridade do Estado, as pessoas abrem mão de fazer justiça por conta própria, para conceder essa prerrogativa ao poder da sociedade civil, e esse Estado, ele deve preservar os direitos naturais, na verdade é a função, é o dever desse Estado, preservar os direitos naturais do homem, preservar o seu e o meu direito à vida, o seu e o meu direito à liberdade, à igualdade, à fraternidade, é função do Estado. E se o Estado não cumprir, professor, o povo tem o direito a se rebelar contra o Estado. É o direito à rebeldia justa. Tá? E o Locke defendia uma monarquia constitucional. O Locke era um defensor da monarquia constitucional, a gente viu isso na nossa última aula, né? E aí faltou falar um pouquinho sobre a divisão dos poderes em Locke. Antes mesmo de Charles Louis, o barão de Montesquieu, o John Locke teorizou a tripartição dos poderes, entre poder legislativo, executivo e federativo. Só que o Locke teorizou da seguinte maneira: o poder legislativo estava acima do executivo e acima do federativo. O poder legislativo tem a função de legislar, de criar as leis. Tendo a função de legislar, esse mesmo poder não pode executar as leis, porque o conflito de interesses poderia acontecer. Então, o segundo poder, o poder executivo, era o responsável por executar as leis criadas pelo poder legislativo. E justamente para que não haja conflito de interesses, os poderes são separados. E existe uma hierarquia entre eles. O poder executivo é subordinado ao legislativo, que por sua vez está acima do federativo. E o federativo, que cuida das relações internacionais, dos conflitos, das relações com os países vizinhos, o federativo, ele é o poder subjugado ao poder executivo e ao poder legislativo. Então, o que o Locke fez? Ele criou a divisão dos poderes com hierarquia entre os poderes. Os poderes, existe uma hierarquia, legislativo, executivo e judiciário. Foi assim que Locke pensou a ideia, necessariamente, da divisão dos poderes. Aí a gente pode pensar nessa ideia de contrato social de Locke e esboçar isso de uma maneira mais, digamos assim, mais contundente. Okay? Vamos colocar aqui, ó.
tá? Vou botar aqui para vocês, deixa eu trazer mais para cá. E aqui. Opa, não. Então, vamos lá. Vamos começar pelo estado de natureza. Tá? Deixa eu trazer isso aqui para cá. Lá no estado de natureza, professor, não existem leis. Se não existem leis, o homem é livre. É livre para fazer o que quiser. Sendo livre, impera o quê, professor? Impera a lei da natureza. O que é a lei da natureza? É a lei do mais forte. Tá? Uma vez livre, impera entre esses homens a lei da natureza. Então, lá no estado de natureza, onde não há leis, onde não há um soberano para imporem uma lei, impera os direitos naturais. Impera os direitos naturais. Que tipo de direitos naturais são esses, professor? Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à fraternidade, né? São os direitos naturais do homem. E toda vez que alguém tentar contra esse direito natural, todo ser humano tem o direito ao litígio, direito à vingança, à reparação, que é um direito natural do homem também. Então, se alguém tenta contra o direito naturais de outro alguém, este tem o direito de litígio e vingança. Impera, portanto, uma espécie de um direito de guerra. É o que o Locke chama, o direito de guerra. É como o Locke chama esse conceito. Bem? Então, no estado de natureza não há leis, o homem é livre, impera os direitos naturais. Se alguém tentar contra a vida de outrem, né, esse indivíduo pode exigir a reparação por vingança. Professor, parece uma sociedade de bárbaros, né, que vão se vingar, vão ficar se vingando, exatamente, né? Só que, nesse sentido, o direito de guerra leva a uma guerra sem cessar. E o que o Locke defende? A interferência de um poder superior, a necessidade da interferência de um poder superior e exercido de maneira racional. Que seja exercido de maneira racional, ou seja, não é simplesmente governar por governar em nome de Deus, não é isso não. É governar de maneira racional. E aí, à medida que essa lei é criada, tá, ou há a criação das leis, o estado de natureza, deixa eu colocar mais para cá um pouquinho, aqui. O estado de natureza dá espaço para o estado civil, onde os indivíduos tornam-se, entre aspas, civilizados. Teoricamente, as leis têm esse poder. As leis têm esse poder de nos civilizar. Então, no Estado civil, as leis são criadas, as leis, os homens vão perder a sua liberdade, porque as leis vão limitar as liberdades do homem, as leis são entregues ao Estado, e o Estado ele tem o dever de quê, professor? O Estado tem o dever de garantir os direitos. Opa, vou deixar aqui. Os direitos naturais do homem. Direito à vida, à liberdade, à igualdade, fraternidade. Nós podemos trazer para os dias de hoje a nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, né? Direito à vida, é uma preservação, direito de todos, né? Direito à saúde, educação, né? A garantia do Estado, é o Estado que tem que cumprir esse dever para conosco. E se o Estado não cumprir, professor, caso o Estado não cumpra para com o seu dever, se o Estado não cumprir, não cumpre com o seu dever, o povo tem o direito de se rebelar contra o Estado. É o famoso direito à rebeldia justa. Então, diferentemente, né, lá do Hobbes, o Hobbes diz que o Estado está acima do povo. Aqui, o Estado depende do povo.
O Estado, para ser um Estado soberano, ele é um Estado extremamente dependente do povo para coexistir, para existir e para se tornar também um Estado soberano. Tá? Um Estado soberano. Para eu chamar um Estado de um Estado soberano, ele precisa do apoio popular. Caso contrário, ele não tem a soberania, que é o apoio do povo. Dúvidas, pessoal? Todo mundo entendeu a diferença entre o Estado de natureza e o Estado civil em John Locke? Perguntas, galera? Acho que tá tranquilo, professor. Tranquilas? Legal, beleza, então. Posso ir para o próximo pensador, então, né? E aí a gente vai agora para um dos caras mais importantes do pensamento iluminista do século XVII, que é o Isaac Newton, tá? Quem foi Isaac Newton, professor? Isaac Newton foi um filósofo, físico e matemático inglês. Ele é o cara responsável, né, só para vocês terem uma ideia, pela lei da gravitação universal, pelas 3 leis de Newton, né? A lei da gravitação universal, as 3 leis de Newton, a lei do princípio da inércia, o princípio fundamental da dinâmica dos corpos e da ação e reação, né? E existe um poeta britânico chamado Alexander Popper, que ele escreveu algo muito parecido com isso aqui que eu vou dizer para vocês. A natureza e as leis da natureza estavam imersas em trevas. E Deus disse que haja Newton, e tudo se iluminou. Existe uma obra de Newton chamada Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que é considerada a obra mais influente e importante da ciência de todos os tempos, o all time. Olha isso. Olha como essa obra de Newton é importante. Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. É a obra mais importante da ciência de todos os tempos. É nessa obra que Isaac Newton, vai descrever a lei da gravitação universal, as 3 leis de Newton, que fundamentaram a famosa mecânica clássica. Professor, de onde veio essa ideia aí? Vamos lá. Uma frase do Newton que eu gosto muito. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Olha isso. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Dentre as ideias centrais trabalhadas por Isaac Newton, nós podemos destacar, por exemplo, né, a ideia de que a natureza, as leis da natureza, os fenômenos da natureza, eles são regidos por leis naturais e universais. Professor, me dá um exemplo dessa lei natural e universal. A lei que implica sobre todo ser vivo deste planeta. Todo ser vivo deste planeta, ele nasce, ele cresce, ele envelhece, e ele morre. A morte faz parte da lei da natureza. Outro elemento da lei da natureza, lei das forças da natureza sobre nós, professor. A própria lei da gravitação universal é uma lei da natureza. Nenhum corpo pode simplesmente sair da Terra e sair voando, sem que uma energia seja aplicada para isso. Então, as leis da natureza nos impera sobre nós. Outra lei da natureza, professor, me dá um exemplo. Todas as vezes que uma massa de ar quente e úmida encontrar uma massa de ar quente, fria, né, teremos a precipitação, chuva. É uma lei da natureza, fruto de um fenômeno da natureza. Então, a natureza, as leis da natureza, todos os seus fenômenos poderiam ser lidos, compreendidos de maneira racional, segundo Isaac Newton. Todos os fenômenos naturais podem ser explicados pelas leis universais. E o Newton nos deu uma dessas leis, a lei da gravitação universal, as 3 leis de Newton. Tá? Então, ele traz para nós uma visão mecanicista de mundo. O que é uma visão mecanicista? Como se todo o universo funcionasse como uma grande máquina, com uma relação intrincada de causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Toda causa foi causa de uma outra causa, etc, etc. Ou seja, o mundo em que vivemos é fruto de uma relação de causa e efeito. Então, o que era a explicação antes de Newton? Antes de Newton, tudo era Deus. Choveu, Deus que quis. Ventou, Deus que quis. A partir de Newton, não. Existe uma lei universal que vai me ajudar a entender o que é a chuva. Temperatura elevada, a água evapora. Forma-se massa de ar quente e úmida. Massa de ar quente e úmida encontra uma massa de ar fria, precipitação. Pronto. Isso é uma explicação racional com base em uma lei da natureza, chuva, né? Que necessariamente abarca o campo da ciência. Então, Newton, ele buscou uma relação de causa e efeito no mundo. Buscou compreender o mundo de uma maneira mecanicista. Antes de Newton, professor, o que imperava? Antes de Newton, imperava a visão organicista de mundo, como se o mundo funcionasse como um grande organismo vivo, né? Então,
para Isaac Newton, todos os fenômenos da natureza eram guiados e podiam ser compreendidos através do que Galileu Galilei bem disse, bem destacou, através de uma linguagem universal, que são os números. Gente, tudo na natureza pode ser lido pelos números. Pressão, temperatura, velocidade, massa, volume, densidade, tudo na natureza pode ser lido por números, pela matemática. A matemática seria a linguagem universal da natureza, segundo Galileu Galilei e também, segundo também, Isaac Newton. Então, ele postula uma visão mecanicista de mundo. E o que o iluminismo vai fazer? Ele vai usar essas mesmas leis racionais, universais, para tentar explicar os fenômenos políticos, os fenômenos econômicos, os fenômenos sociais, tudo bem? Então, o Isaac Newton ele propôs que o universo é regido por leis universais, racionais, possíveis de serem compreendidas, leis da natureza. A lei da gravitação universal é uma lei da natureza. O que nos diz a lei da gravitação universal, professor? De que todo corpo no espaço, ele possui massa. E quanto maior a massa do corpo, maior é a atração que esse corpo exerce sobre um corpo de menor massa. E o que seria, então, professor, o nosso planeta Terra? Ele é um corpo no espaço com uma massa tão gigantesca que exerce uma força sobre mim. Essa força é a gravidade. O que seria um buraco negro, então, professor? Seria um corpo com uma massa tão gigantesca, tão monstruosa e tão monumental que ele conseguiria dobrar espaço-tempo e, inclusive, puxar a luz para dentro de si. A gravidade é tão grande que consegue puxar a luz para dentro dele. Essa é a explicação para os buracos negros. Quem é que idealizou tudo isso aí? De onde surgiu tudo isso aí, professor? Isaac Newton. Olha a importância desse cara para a história da ciência. Vamos lá, pessoal. Perguntas? Dúvidas? Sobre Isaac Newton. Você falou dos buracos negros, eles também que pensou que existia? Não entendi. Repete a pergunta. Ele que descobriu meio que Não. buracos negros? Não, ele não foi ele que descobriu. A ideia, a teoria de Newton ajuda a explicar o que são os buracos negros hoje. Bem? Ah, sim. Tá bem. Beleza? Tudo bom. Todo mundo entendeu essa ideia de lei da natureza, de leis naturais, universais, racionais? Se são racionais, são possíveis de serem compreendidas. Ok? Todo mundo entendeu, galera? Como que Isaac Newton contribuiu para o iluminismo? Todo mundo conseguiu também compreender? Beleza? Podemos continuar, né? E aí a gente vai para um outro autor muito importante, que é Francis Bacon, mais conhecido para os íntimos como Francisco Toicinho. Né? Não foi ele que inventou o bacon, tá? O bacon foi inventado por um outro Francis, também Bacon, parente, mas não ele. Tá? O bacon, que vocês sabem, né? Extraído do porco, na lanche, na pizza, né? O porco é um animal maravilhoso, consegue transformar lavagem, restos de alimento, em um dos alimentos mais saborosos, mais nutritivos da face da Terra, que é o bacon, né? Aquela gordurinha fritando na chapa, jogou da água na boca. Mas enfim, vamos lá então. Quem é Francis Bacon, professor? Francis Bacon, ele também é conhecido como Visconde de Alban, para os mais íntimos, né? O Francisco Toicinho foi um político, filósofo, cientista inglês. Chegou, inclusive, a fazer parte, ele foi um membro da Câmara dos Comuns em 1584. Ele escreveu uma obra chamada Novo Organum, que pode ser traduzida para o português como novo instrumento, novo método, ou seja, ele está propondo um método para substituir o método que o René Descartes projetou, que é o René Descartes, só lembrando, né? O René Descartes projetou o método dedutivo, que parte do exemplo universal para o particular. O Novo Organum vai propor um novo método, bem? Daí, Novo Organum, né? E aí é uma frase dele que eu gosto muito: não há nada que faça o homem duvidar tanto quanto o fato de saber tão pouco, e realmente isso é um fato, né? Existia, na verdade, uma propaganda do canal Futura que eu gostava muito, que dizia mais ou menos assim: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas, né? Nada faz o homem duvidar tanto quanto o fato de saber tão pouco, ou seja, a dúvida, é isso que move o homem, ok? O Francis Bacon, ele vai ser um empirista. Ele vai defender que é somente pelo experimentalismo, pelas experiências, que nós conseguimos chegar à verdade sobre o mundo.
não há outro caminho senão pela experimentação para se conhecer a verdade sobre o mundo. E aí, nesse sentido, ele se opõe a René Descartes e ele corrobora com o John Locke e com o Isaac Newton. Então, o Francis Bacon é um empirista. Ele é o cara fundador da ciência moderna. E ele, inclusive, chegou a defender que a ciência traria benefícios para a humanidade. Seria, na verdade, o único instrumento capaz de trazer benefícios para a humanidade. Aí, é claro, a gente pode problematizar. Será mesmo que uma sociedade fundamentada na ciência, na tecnologia, é uma sociedade melhor? É uma sociedade, digamos assim, né, de progresso, de desenvolvimento, de homens mais, né, de homens de maior caráter? E aí eu sempre bato nessa tecla, né? A ciência em si, a tecnologia em si, ela não é boa nem má. É a maneira como usamos a ciência que faz dela boa ou má. Esse é um ponto importante. Então, ele é o cara que fundamenta a ciência moderna e que defende a ciência como maneira de levar a humanidade ao progresso. E aí ele faz uma crítica à tradição religiosa, ele faz uma crítica à maneira como a religião se intromete nos assuntos científicos. E o Bacon, ele propõe o seguinte, uma classificação entre os 3 grupos de ciência. A poesia, que seria a ciência da imaginação, a história, que seria a ciência da memória, e a filosofia, que seria a ciência da razão. Então, a filosofia seria a ciência da razão, segundo a classificação de Francis Bacon. Professor, essa classificação é usual? Não é usual. Foi ele que criou, mas não é usual hoje, pelo menos entre a história, a poesia e a filosofia, não é usual. Tá? Beleza. Mas qual o método que ele defende? Ele defende o método indutivo, diferentemente de René Descartes, que defende o método dedutivo. E o que significa o método indutivo? É aquele método que parte de exemplos particulares para se chegar a uma conclusão universal. Tudo bem? Professor, como isso funciona? Vamos a um exemplo prático. Primeiro, um exemplo que eu gosto muito. Né? O ferro é um metal que conduz a eletricidade. O ouro é um metal que conduz a eletricidade. O cobre é um metal que conduz a eletricidade. Peguei exemplos particulares. O ferro, o ouro e o cobre. Logo, conclusão universal, logo, todos os metais conduzem eletricidade. Partir de exemplos particulares para chegar a uma conclusão universal. Esse é o famoso método indutivo, contrapondo ao método dedutivo de René Descartes. Tudo bem? Só que há um problema nesse método. Veja outro exemplo. Vou dar um outro exemplo para vocês terem noção. O pombo é uma ave que voa. O pardal é uma ave que voa. O urubu é uma ave que voa. Logo, todas as aves voam. Aonde é que está o problema aqui nessa aplicação do método indutivo? Alguém tem alguma ideia aí? Generalizar? Nem todas as aves voam? Isso, pinguim não voa. Né? A gente sabe disso, pinguim não voa, professor, não tem como. Outro problema, né? O avestruz não voa. Ainda bem que o avestruz não voa, né? Porque aqui tem um cu desse tamanho, você caga na sua cabeça, você ir para um aniversário, para uma festa, para um casamento, ainda bem que não voa, né? Então, nem todas as aves voam. Então, o problema é o que a colega falou ali, a generalização. O problema da generalização. Então, tanto o método indutivo pode particularizar, tanto o método dedutivo pode particularizar demais, quanto o método indutivo pode generalizar demais. Nesse exato momento, vacinas estão sendo testadas para provar a eficiência, tá, contra o coronavírus. E a pergunta que não quer calar, qual é o método que está sendo utilizado nesse exato momento para provar se as vacinas funcionam de fato? É o método indutivo. Você passa por algumas etapas, a terceira e última etapa é testar em seres humanos. No máximo possível. Se eu testei em João, Maria, Pedro, Gerobaldo, Astrogildo, Risolina, né, e o Fernando, e funcionou, significa que funciona para todo mundo. Se não teve efeitos colaterais, significa que funciona para todo mundo. Então, eu testo no máximo de pessoas possível para chegar à conclusão universal de que a vacina é eficaz, é eficiente. Então, nesse exato momento, o método que está sendo aplicado para se desenvolver uma vacina contra a Covid-19 é o método indutivo. Os russos, vocês estão acompanhando aí nos jornais, né? Os russos acabaram de lançar a vacina e já estão produzindo, né? O problema da vacina dos russos é que ela não passou pelo método indutivo. Ela não passou pela terceira etapa,
que é o teste em algumas pessoas, em um número máximo de seres humanos, para saber se tem reações, se não tem, quanto tempo dura os anticorpos no corpo, etc, etc. Então, os russos largaram na frente, mas não se tem certeza de que a vacina é eficiente. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Dúvidas? Vamos lá. Então, Então, o que tem em comum em Francis e René é só o método entre os dois sem que duvidar, né? Para chegar à verdade. Exato, tem que duvidar, tem que experimentar, né? No caso, o Francis Bacon tem que experimentar, e no caso, o René Descartes tem que pensar de maneira lógica e racional, né? Tudo bem? Dúvidas, galera? Podemos continuar? O professor. Professor. Pode falar. Pode falar. Obrigada. Eu tinha falado que tem uma contraposição em René e agora em Francis. Acho que um contrapõe o outro, né? Que a falha no de Francis, acho que a falha no de Francis, comparado ao de René. Qual foi? É que eu não entendi. Eu me perdi um pouquinho nessa questão. Vamos lá, vamos separar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, René Descartes. Vamos botar aqui o Francis Bacon. Opa. Eu posso inserir aqui. Não foi. Vou botar aqui. Aqui. Agora vai. Beleza. E qual é o grande contraponto entre os dois? Aonde eles se divergem, né? O que em comum eles têm é que são pensadores iluministas do século XVII, mas aonde é que eles se divergem? Quanto ao método. O René Descartes defende o método dedutivo. O método dedutivo que parte do exemplo universal, para o particular. Enquanto Francis Bacon defende o método indutivo, que parte do exemplo, né, particular, vários exemplos particulares, para uma conclusão universal. É nesse quesito que eles divergem. O René Descartes, portanto, ele é um racionalista, enquanto o Francis Bacon, ele é um empirista. Professor, qual é a diferença entre um racionalista e um empirista? Um racionalista fundamenta o conhecimento através do pensamento lógico e racional, enquanto o empirista, ele precisa experimentar para se chegar ao conhecimento. Precisa fazer experimentos, experiências. Empírico significa experiências. Tudo bem? Tudo bem, amiga? Sim, professor. Obrigada. Se você quiser tirar um print aí, tirar uma foto, pode ficar à levante, como diz o francês, né? Beleza, galera? Tinha um colega que ia tirar uma dúvida também. Era eu, professor. Não, a minha dúvida era um método indutivo. Qual era o outro método mesmo? Dedutivo. Dedutivo e indutivo. O indutivo é tipo detalhado, né? O indutivo, na verdade, ele pega exemplos particulares para chegar a uma conclusão universal. Tá? Vou dar um outro exemplo para você. A água do mar ferve a 100 graus Celsius. A água dos lagos ferve a 100 graus Celsius. A água da chuva ferve a 100 graus Celsius. A água dos rios ferve a 100 graus Celsius. Logo, conclusão universal, toda a água ferve a 100 graus Celsius. Mas como é que eu cheguei a essa conclusão? Fazendo experiências com tipos de águas coletadas em locais diferentes. E aí, com o tipo de água coletadas em locais diferentes, eu cheguei a uma conclusão universal. Esse é o famoso método indutivo. Tudo bem? Tudo sim. Obrigado. Beleza? Tranquilo, galera? Não pode ficar sem saber esses métodos, né? Vai lá, fala aí, galera. Classificação das ciências. Pode cair na Nunca vi, amiga. Nunca vi cair na prova do Enem, pelo menos, nunca vi cair a classificação da ciência, tá? Agora, sobre o método, sim.
O que eles defendem. Tá. E qual é a importância desses métodos, professor, para o século XVII, para o iluminismo? Isso vai fundamentar a ciência. O mundo nunca mais será o mesmo após o momento que a ciência desenvolve seus próprios métodos, quer seja o método dedutivo, quer seja o método indutivo. Então, a partir do momento que a ciência desenvolve seu método, aí sim eu tenho uma ciência moderna, que é a ciência que nós temos hoje, que nesse exato momento está desenvolvendo um medicamento, uma vacina contra o coronavírus, aplicando qual método? O método indutivo, né? Aí vai que cai uma questão mais ou menos assim, laboratórios de todo mundo estão buscando hoje construção de uma vacina contra o Covid-19. Nesse exato momento, o método sendo aplicado é o método de René Descartes, é o método defendido por Francis Bacon, é o método defendido por John Locke, é o método defendido, pode cair dessa maneira, né, para você. Tudo bem? Olha, vai que é a questão 45, hein, gente? Essa é a questão 45, anota aí. Professor, Sócrates que inventou isso, ele defendia qual? O dedutivo ou indutivo? Não foi o Sócrates, né? Foi o Aristóteles, né? Aristóteles. Isso, Aristóteles é que teorizou a chamada lógica aristotélica, que todo discurso tem que seguir uma lógica, silogismo e analogia. O Aristóteles defendia a analogia, que é o equivalente ao nosso método indutivo. Tudo bem? Ok? Beleza, galera. Dúvidas? Vamos lá. Professor, então só para confirmar, o método indutivo, ele teve a falha por conta de quando ele generaliza tudo, nem sempre esse tudo se encaixa na versão generalizada, né? Exatamente, perfeito. Por exemplo, a vacina que está sendo desenvolvida agora, em alguma pessoa vai dar reação. Toda vacina, na verdade, ela não é 100% eficiente. Em alguma pessoa você vai ter febre, você vai ter dores no lugar onde foi aplicada a vacina, alguma reação aquela vacina vai dar. É para todos? Não. Depende de cada metabolismo. Então, para evitar que reações sejam mais genéricas, o que se faz? Testa-se com o máximo de gente possível. Funcionou com o máximo de gente possível, significa que ela é eficiente com a totalidade das pessoas, né? Tudo bem? Beleza, galera? Perguntas? Então vamos para frente, tá? Vamos para os pensadores do século XVIII. E aí a gente vai... Pode falar. Licença. Qual foi o filósofo mesmo que falou pelo método da... Como é que fala, gente? Que faz você se perguntar, que eu esqueci agora. Faz você se perguntar? O Sócrates sempre fez as perguntas. Na verdade, tá. Sócrates faz as perguntas, né? Isso aí, foi Sócrates. Tudo bem? Beleza? Podemos continuar, galera? E aí vamos para os pensadores do século XVIII. A gente acabou de falar dos pensadores do século XVII. René Descartes, John Locke, Isaac Newton e Francis Toisin. Tá? Agora a gente vai falar de Voltaire, de Rousseau, Montesquieu, são os pensadores do século XVIII. O século XVIII foi o momento de que houve o auge do pensamento iluminista. E Voltaire, né, François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, ele foi um dos mais importantes filósofos franceses dessa época. Professor, de onde saiu Voltaire? Voltaire é um pseudônimo. O que é um pseudônimo? É um nome falso, pseudo-falso. É um nome falso. Ele assinava os seus livros com esse nome, Voltaire. Para quê, professor? Para ele não ser identificado, porque senão ele seria preso. E foi. Ele vai passar alguns anos nas masmorras da Bastilha, tá? Ele vai passar preso alguns anos na Bastilha. Por quê? Justamente pelos seus livros, como um clássico que é Cartas Inglesas, também conhecido como Cartas Filosóficas. Você pode encontrar com esse nome também. Esse livro tem na internet, tá? Você baixa da internet. Nesse livro, Cartas Inglesas, o Voltaire ele faz duras críticas ao absolutismo francês, fazendo uma comparação com o absolutismo da Inglaterra. O modelo absolutista da Inglaterra era qual, professor? Uma monarquia parlamentarista, onde o rei reina, mas não governa, desde a Revolução Inglesa, Então, ele faz uma crítica ao regime francês, contrapondo, pegando o exemplo do que estava acontecendo na Inglaterra. Ele exaltava a liberdade inglesa, exaltava o modelo político inglês, ele destacava a importância de que o rei fosse subjugado à autoridade do Estado, de um parlamento e das leis.
Então, ele critica o absolutismo como um atraso. Para Voltaire, o absolutismo, o clericalismo eram obsoletos, era um atraso, era um peso na sociedade. E uma outra obra de Voltaire também é Cândido, ou também traduzido como O Otimista. É uma obra interessante de ler. Ele descreve, eu vou dar spoiler, tá? Depois você vai ler o livro. Ela foi escrita por Voltaire quando ocorreu o terrível terremoto de Lisboa, em 1755, que matou milhares de pessoas, e aí Voltaire ficou muito impressionado com aquele acontecimento. E aí essa obra, Cândido, ou O Otimista, ele narra a história de um jovem cândido, um jovem otimista, frente às adversidades do mundo. E aí, ao longo da história, esse Cândido, esse personagem, ele vai caindo na real. Ele vai se tornando uma pessoa mais racional. Porque ser otimista sempre é um erro, é um equívoco. Eu sempre digo para o meu aluno, gente, ó, se você acorda do lado da pessoa, te dá bom dia, tem alguma coisa errada. Sai de perto dessa pessoa, tá? Ninguém é 100% otimista o tempo todo, tá? Ou seja, existe alguma coisa errada com essa pessoa. Então, ser otimista demais é perigoso. É possível ser otimista? Sim, mas com os pés no chão, de maneira racional. Essa é a crítica do livro, tá? Mas voltando ao Cartas Filosóficas, tá? Que é a nossa obra mais importante para o nosso entendimento, né? Existe uma frase que é atribuída a Voltaire, mas não é dele. A frase é: posso não concordar com uma palavra com que dissestes, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Essa frase, na verdade, é da biógrafa de Voltaire, da Evelyn Beatrice Hall, que é a mais importante biógrafa. O que é uma biógrafa, professor? Alguém que escreve sobre a vida de alguém, né? Então, a mais importante biógrafa de Voltaire, a Evelyn Beatrice Hall, é que escreveu essa frase e colocou como se o Voltaire tivesse dito essa frase. Mas, repito, essa frase não está escrita em nenhum livro de Voltaire. É uma frase atribuída a ele. É uma frase que sintetiza as ideias de Voltaire. Professor, qual ideia está sintetizada nessa frase? A ideia da liberdade de expressão. O Voltaire era um ávido, um grande defensor da liberdade de expressão dos homens. A liberdade de expressão era um direito natural dos homens, segundo Voltaire. Então, ideias centrais que foram trabalhadas pelo espírito virtuoso de Voltaire, né? As liberdades civis, direito de ir e vir, direito à liberdade de expressão, liberdade religiosa, livre comércio. Ele era um ávido defensor das liberdades. Ele foi um grande crítico do absolutismo monárquico. Mas importante, ele não defendia a república. Ele era um defensor da monarquia constitucional ou parlamentarista, assim como era o modelo inglês. E ele também foi um crítico à igreja. Só que ele não era um ateu. Ele era um deísta. Eu já falei para vocês o que é um deísta, né? Alguém que acredita em Deus, mas não acredita no sobrenatural. Não acredita em manifestação, por exemplo, na oração, em espírito. Ele acredita em Deus. Deus criou todas as coisas e ponto final. Mas ele não acredita em oração, ele é um deísta. Existe um relato muito interessante. Em 1778, Voltaire estava no seu leito de morte, quando um padre foi chamado para a extrema-unção. E aí o padre perguntou a Voltaire, né, arrependa-se dos seus pecados, negue Satanás. Aí Voltaire teria dito ao padre: meu bom homem, não é momento de se fazer inimigos. Né? E depois Voltaire morreu. Né? Isso prova um pouco do deísmo, né, de Voltaire. Então, Voltaire é um importante pensador que vai pensar a famosa liberdade de expressão. E nós vamos ver a Revolução Americana, se tudo der certo, hoje ainda a gente entra em Revolução Americana. Lá na Revolução Americana, quando os norte-americanos se reuniram no primeiro e segundo Congresso da Filadélfia, um dos requisitos que eles levantavam era o direito à liberdade de expressão, tanto defendido por Voltaire. Vamos lá, pessoal, perguntas? Dúvidas? Sobre Voltaire. Tranquilos, então? Professor, Pode falar. se eu usasse essa frase aí de Voltaire numa redação, só que não é dele, então eu estaria errado em citar que é dele ou se ele pode da biógrafa dele? Não, muito pelo contrário. Você não só deve, como pode usar. Você não só pode, como deve usar, né? E por quê, professor? Mesmo não tendo sido ele que falou, você vai deixar bem claro na hora de citar. A frase atribuída a Voltaire, aí você vai colocar aspas,
Posso não concordar com uma palavra, com o que dissestes, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las. Então, você deixa bem claro que é uma frase atribuída, mas que não é, tá? Você deixa bem claro. E ao demonstrar isso para o corretor vai falar, caramba, o cara não só... Ele sabe que a frase não é do cara, mas que ela sintetiza as ideias que ele defende. Assim como lembra da frase do Maquiavel, falar nisso, gente, aqui, ó o príncipe, ó, a quinta-feira nós vamos ter um livro, tá? Quinta-feira nós vamos tratar de Maquiavel, e tem uma frase de Maquiavel que todo mundo acha que é de Maquiavel. Os fins justificam os meios. E não é de Maquiavel. Essa frase nunca foi dita por Maquiavel, não está escrito em lugar nenhum de O Príncipe, e colocaram na boca de Maquiavel. Só que é uma frase que sintetiza as ideias de Maquiavel. Por isso que ela é uma frase tão relevante para nós, tá? Então, você pode sim citar, não só pode, como deve. Tudo bem? Beleza, galera? Perguntas? Tranquilos? Podemos continuar? E aí nós vamos para o cara que é o grande barão de Montesquieu, o Charles Louis, também conhecido como o Barão de Montesquieu, tá? Quem é esse cara, professor? O Barão de Montesquieu. Deixa eu colocar aqui do ladinho aqui. Charles Louis, também conhecido como Barão de Montesquieu, ele foi um dos mais importantes políticos franceses e tem duas obras muito importantes dele, Cartas Persas, que foram escritas em 1711. Essas cartas narram a viagem de dois persas para a França absolutista de Luís XIV, e eles relatam ali os horrores daquela França absolutista. É uma denúncia social nessa obra, Cartas Persas. E a obra que nos interessa aqui é O Espírito das Leis, onde ele argumenta que só o poder limita o poder. Essa frase é dele, tá? Só o poder limita o poder. Qual o contexto histórico que a gente está fazendo, professor? A gente está analisando aquele momento dos governos absolutistas. Governos absolutistas que têm em suas mãos o poder de criar, executar e julgar as leis. E só lembrando, o iluminismo se contrapõe ao absolutismo monárquico. O iluminismo surge defendendo a liberdade política, em oposição ao poder dos regimes absolutistas. Então, o contexto histórico, né, especificamente marcado pelos regimes absolutistas. Aí, o que o Montesquieu vai nos dizer? Todas as vezes que um único indivíduo tem em suas mãos o poder de criar, executar e julgar as leis, esse homem comete abusos, porque grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Professor, eu já ouvi essa frase, sim, você já ouviu no Homem-Aranha. Tio Ben, ele fala essa frase para o Peter Parker. Essa frase, originalmente, na verdade, de Benjamin Franklin. Tio Ben, Benjamin. Né? Olha que interessante a associação. Veja que o Homem-Aranha também é cultura, né? Então, à medida que eu dou muitos poderes para o indivíduo, ele comete abusos. Existe uma máxima muito interessante, que é o seguinte: dê o poder a um homem e você saberá quem ele é. E aí, vamos pegar um exemplo prático. Quem gosta de série, Todo Mundo Odeia o Chris. Existe um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, em que o Chris se torna uma espécie de monitor do corredor da escola, né? Ganha um bracelete, uma cadernetinha para anotar os nomes. E o poder lhe sobe a cabeça. E ele começa a multar até o vento, ele começa a registrar até o vento que está correndo, ele começa a registrar, porque o poder lhe subiu a cabeça. Ele, que era o único negro da escola, sofreu preconceito, agora ele tem o poder em suas mãos. Repito, grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? E aí, o que o Montesquieu vai defender? Ele vai defender a divisão dos poderes. Inspirado em quem, professor? Em John Locke. Só que ele teorizou a divisão dos poderes de maneira diferente. Ele criou as 3 esferas do poder com autonomia e interdependência entre si. Então, uma das características mais marcantes dessa divisão dos poderes de Montesquieu é justamente a autonomia e a interdependência entre si e os poderes na qual eles fazem parte, tudo bem? Poder executivo, legislativo e judiciário. Vamos lá, quem é quem, professor? O poder executivo, a mais alta esfera do poder executivo, a nível federal, é exercido pelo presidente da República. A nível estadual, pelo governador do estado. E a nível municipal, pelos prefeitos. Então, o prefeito, o governador e o presidente da República fazem parte do poder executivo. Qual é a função desses caras, professor? A função é executar as leis.
criadas por quem? Pelo Legislativo. Então, o Poder Legislativo, que compõe a Câmara do Senado e a Câmara dos Deputados, chamado Congresso Nacional, ele é composto de deputados e senadores a nível federal, a nível estadual dos deputados estaduais e a nível municipal dos vereadores. Os vereadores municipais é que compõem o Poder Legislativo Municipal. E o Supremo Tribunal Federal é a mais alta instância do Poder Judiciário no Brasil, que tem a função de julgar a constitucionalidade das leis. Muita gente acha que o Supremo Tribunal vai julgar alguém, ou vai julgar, por exemplo, né, ou vai criar alguma lei. Muito pelo contrário. O Supremo Tribunal Federal ele vota e ele julga a legalidade de uma lei ou a legalidade de um julgamento. É isso que ele faz, tudo bem? E também, abaixo do Supremo Tribunal Federal, os chamados tribunais regionais, da 4ª divisão, da 3ª divisão, etc, etc, né? E também aí vem os cargos de juízes, desembargadores, etc, etc, né? É dessa maneira que está instituída o nosso modelo político atual, o Brasil. O Brasil hoje, seu sistema político, é regimentado com a tripartição dos poderes, a divisão dos poderes. A gente chama isso aqui de tripartição dos poderes. Vamos lá, pessoal. Pergunta sobre Charles-Louis, o Barão de Montesquieu. Professor, Qual não pode falar, pode falar. é a função do poder jurídico? Judiciário, É, judiciário. julgar as leis. Então, uma lei criada pelo Legislativo, ela é julgada por membros do Judiciário, juízes, desembargadores, etc. Okay? Professor, Pode falar. qual é a diferença do que você falou que tem interdependência? Não entendi direito essa parte. Isso. Vamos lá. O Locke, ele pensou os poderes como um poder subordinado ao outro. Só que o Montesquieu, ele faz o inverso, ele faz com que os poderes eles sejam independentes entre si. E, claro, um poder fiscaliza o outro. Por exemplo, se o presidente da República comete um crime, quem julga o presidente? A gente viu isso recente no Brasil. Abre-se um processo de impeachment na Câmara dos Deputados, o processo de impeachment é votado, depois é votado no Senado, e se passar pelo Senado, o presidente ele é impeachmentado e assume o seu vice. Entende? Então, se um membro do Supremo, se um membro do presidente, da presidência, se um presidente da República, por exemplo, cometeu algum crime, quem julga ele é o Poder Legislativo. E se um senador e um deputado cometer algum crime, professor, por ter foro privilegiado, só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Beleza, galera? Então, existe autonomia e interdependência entre os poderes. Mas qual que cria a lei, professor? Quem cria a lei é o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, ele cria e vota as leis. Os deputados, eles têm essa função de criar projetos de lei. Não que o presidente não possa apresentar uma lei à Câmara dos Deputados, ele pode. Inclusive, o presidente no Brasil, ele tem autonomia por fazer decretos. E não sei se vocês sabem, mas o nosso atual presidente é o presidente que por menos tempo, mais emitiu decretos de lei. O decreto de lei é o presidente dando uma canetada e a lei entrando imediatamente em vigor. Só que mesmo as leis decretadas pelo presidente, elas têm que passar pelo Poder Legislativo. E uma hora o Legislativo vota elas. Se ela for votada e aprovada, tudo bem. Agora, se o deputado e os senadores não aprovarem a lei, ela é revogada imediatamente. Tudo bem? Dúvidas, galera? É nesse sistema aí que funciona o Brasil, né? É nesse sistema que funciona o Brasil. Por exemplo, hoje o presidente ele pode governar através de decretos ou de medidas provisórias. Tanto decreto quanto medida provisória entram imediatamente em vigor. Por exemplo, o decreto que flexibilizou e liberalizou a compra de armamentos e munição. Tudo bem? Professor, é constitucional? Quem vai julgar se é constitucional é o STF. Professor, quem é que vai julgar essa lei? Quem vai votar essa lei de flexibilizar ou não? É a Câmara dos Deputados e a Câmara do Senado. Já passou, professor? Ainda não. Vai passar ainda, tá? Por exemplo, o presidente também pode decretar uma medida provisória. Uma medida provisória, como o próprio nome diz, ela é provisória, ela tem um limite de tempo, ela tem uma data de validade.
Dentro dessa data de validade, se ela não for votada pelo Senado e a Câmara dos Deputados, ela é anulada imediatamente. Então, o presidente ele pode, através de um decreto, através de uma medida provisória, emitir uma lei, criar uma lei, por exemplo. Só que o legislativo pode barrar ela a qualquer momento. É por isso que, no Brasil, nenhum presidente governa sem o apoio do Senado e sem o apoio dos deputados. Sem apoio da Câmara do Senado, sem apoio dos deputados, nenhum presidente governa no Brasil, porque o presidente não tem poderes absolutos no Brasil. E ainda bem que não tem, porque se tivesse, seríamos uma monarquia, uma república absolutista, né? Iríamos beirar ao absolutismo monárquico. É justamente esse o barato da divisão dos poderes, para não permitir que um presidente tenha poderes absolutos, por exemplo. Tudo bem, pessoal? Entenderam a lógica? Tudo bem? Dúvidas, galera? Ô, professor, Pode falar. sobre a frase aqui de Montesquieu, só o poder limita o poder. O poder moderador, lá de um tempão já que você explicou, se encaixaria nessa frase? Isso, perfeito. Qual foi o intuito de Dom Pedro I, quando, nas pressas, em 60 dias, com apenas 10 juristas, foi criada a Constituição de 1824, com o poder moderador? O poder moderador teria, por fim, limitar os poderes dos demais poderes. Só que, no caso do Brasil, o poder moderador, que foi usado pelo imperador Dom Pedro I, depois por Dom Pedro II, né, foi utilizado como um ato de tirania. Porque o imperador, enquanto chefe do poder moderador, ele podia nomear e exonerar deputados e senadores, a qualquer momento. O imperador podia escolher os presidentes das províncias. Na época não era estado, né, era província, não tinha governador de estado, tinha o presidente das províncias. Então, então o imperador podia nomear ou exonerar os membros dos governadores das províncias. O imperador podia escolher, nomear e exonerar os membros do Supremo Tribunal de Justiça. Ou seja, na prática, o poder moderador dava ao imperador poderes absolutistas, entende? E só lembrando, o Montesquieu, ele não idealizou essa criação do quarto poder. Para ele, só deveria existir 3 poderes com autonomia e interdependência entre si, tá? Tudo bem, galera? Perguntas? O vereador é mais forte do que o prefeito? O vereador, se ele é mais forte que o prefeito? Tipo, ele tem mais poder do que o prefeito? Não, muito pelo contrário. O prefeito ele tem mais poderes, eu não diria poderes, eu diria atribuições do que o vereador. Um prefeito pode fazer um decreto de lei, um prefeito pode decretar uma medida provisória, mas tem que passar pela Câmara dos Vereadores, tá? Tem que passar depois pela Câmara dos Vereadores. Mas eu não diria que há poderes, mas ele tem mais atribuições, tudo bem? E mais importância também, né? Tudo bem, galera? Professor, você explicou Revolução Inglesa, né? Nessa fase existia já presidentes ou era reis ainda, presidente? Revolução Inglesa? Não. O modelo inglês da época era monarquia absolutista. E aí, com a Revolução Inglesa, se tornou uma monarquia parlamentarista, com a divisão dos poderes, tá? Lá na Inglaterra, hoje, existe a divisão dos poderes graças à Revolução Inglesa. Tudo bem? Legal. Então, essas ideias foi deles, né? De presidência, de república. Não. Dos ingleses, você diz? Não. Dos pensadores iluministas. Ah, sim, foram dos pensadores iluministas, perfeito. Ok? Caramba. Essa ideia de triparação foram deles, por exemplo, né? Tudo bem? E aí, o que o Montesquieu vai nos dizer também? Que o contexto histórico ajuda e exerce influência sobre a forma dos governos e as leis, o clima, os costumes de um determinado povo exerce influência sobre a forma de organização de um Estado. Então, o tempo todo, um Estado está subjugado ao seu local, à sua região, ao contexto histórico. Então, por exemplo, existem formas de governo que nunca vão funcionar com uma democracia. E existem formas de governo que o ideal é uma democracia, tem que ser uma democracia. Por quê, professor? Porque os povos são diferentes, as culturas são diferentes. Por exemplo, os Estados Unidos, desde o 11 de setembro de 2001, ele defende levar aos povos árabes, seguidores lá do Islã, né, principalmente aos países que
protegem grupos terroristas, levar a democracia a esses países. Só que esses países, eles são um caldeirão, um verdadeiro caldeirão étnico-cultural, com vários grupos étnicos, culturais e religiosos, que se não existir um poder forte centralizador, vira o quê, professor? Vira guerra civil, vira caos e genocídio. Daí que nessas regiões, nesses países, os costumes daquele povo, a religião, as tradições, exige um poder forte centralizador nas mãos, por exemplo, de um regime autoritário ou ditatorial. Então, vou dar um exemplo para vocês. Saddam Hussein. Saddam Hussein governou durante décadas o Iraque. Durante décadas, Saddam Hussein manteve todo mundo com pulso firme. Perseguiu opositores, colocou opositores no paredão de fuzilamento, fuzilou, prendeu, mas manteve o país sem guerra interna, sem conflito interno. Vem os Estados Unidos, invade o Iraque, mata um monte de gente, drones, guerra cirúrgica, e conseguiram capturar o Saddam Hussein, ele foi julgado e condenado à forca. E agora? Como é que está o Iraque agora? Pessoal, em guerra civil. Um monte de grupos e facções disputando poder no Iraque. Entende? Então, existem alguns países que a sua cultura, as suas características climáticas, relevo, vegetação, sua história, exige uma forma de governo que não é a mesma da nossa. Quem primeiro teve essa brilhante análise e olhar foi o Montesquieu. Entende? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Tudo bem? Podemos continuar? Pode falar. Eu acabei perdendo aqui, que eu tive que sair aqui rapidinho. Você podia falar de novo sobre esse poder centralizador, por favor? Sobre o que eu acabei de explicar, na verdade, né? Que eu perdi, então eu peguei metade. O Barão de Montesquieu, ele dizia o seguinte, que o contexto histórico, a clima, relevo, vegetação, os costumes de um determinado povo podem influenciar na sua forma de governo e na organização do Estado. E aí eu usei o exemplo do Iraque. Lá no Iraque, com Saddam Hussein, que era um ditador, isso é um fato, lá tinha uma ditadura, Saddam Hussein mantinha com pulso firme aquele povo, com vários grupos étnicos, culturais e religiosos. Mesmo que houvesse violência, perseguição, censura, pelotão de fuzilamento, paredão, não havia guerra civil no Iraque. Por quê? Porque Saddam Hussein mantinha o poder, mesmo com uma ditadura. E aí vem os Estados Unidos, invade o Iraque, mata Saddam Hussein. O que virou o Iraque agora? Uma intensa guerra civil pelo poder. O Iraque hoje pipoca em guerra civil. Então, o Montesquieu estava certo. Nem a democracia não serve para todos. Nem bem como também a tirania, o autoritarismo também não serve para todos. Então, o contexto histórico determina as formas de governo e as leis. O clima, os costumes determinam as formas de organização do Estado. Vou dar um exemplo para vocês. Durante muito tempo, existia uma lei que permitia a escravidão no Brasil. Que contexto histórico é esse, professor? Período colonial da história do Brasil. Só que a história muda, ela é dinâmica. Nós fomos avançando e fomos lá e proibimos a lei. Em 1888, a nossa querida princesa Isabel Cristina Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon assina a Lei Áurea, pronto, libertou-se o escravo, fim da escravidão. E hoje, em um outro contexto histórico, que não é o contexto colonial da história do Brasil, nós não temos escravidão mais. Quer dizer, nós temos trabalhos análogos à escravidão, mas a escravidão é proibida por lei. Por quê? Porque o contexto histórico mudou. Então, o contexto histórico determina, inclusive, as leis que regem um país. Quem percebeu isso pela primeira vez, professor? O Barão de Montesquieu. Tudo bem, amiga? Sim. Beleza? Dúvidas, Professor, galera? Pode falar. o que, tipo assim, só existe esse... Só tem 2 tipos de tripartização do poder? 2 tipos Que é o de John Locke e do Barão. Não. Existem outros teóricos que pensaram tripartições diferentes, tá? Quando a gente fala tripartição, é dividir em 3 partes, mas existem teóricos que dividem em 4 partes, existem teóricos que criam um poder moderador, mas os mais famosos é o de John Locke e o de Montesquieu. Inclusive, de Montesquieu é o mais aceito e adotado em todo o mundo hoje. Bem? E tem a ver com o sistema econômico? Muito. Capitalista, comunista. Muito. Na verdade, o sistema capitalista ele exige modelos democráticos, com maior flexibilidade e liberdade política, e também, consequentemente, liberdade econômica. Então, está diretamente e indiretamente relacionado ao modelo econômico,
ao nosso modelo capitalista, né? Boa observação. Tudo bem? Dúvidas, galera? Professor, Pode falar. você disse, igual você estava falando sobre essa questão aí que você estava para me explicar, sobre o Saddam Hussein, Aham, que em alguns lugares não funciona o sistema democrático. perfeito. Aham. Nesse lugar que você falou, como é que é o sistema lá? Hoje, atualmente, É, se tenta implementar o modelo presidencialista republicano aos moldes da divisão dos poderes. Tenta-se. Mas só que existe uma disputa intensa pelo poder e guerra civil dentro. Vou dar um outro exemplo para você, o Irã. O Irã é um país do Oriente Médio, que funciona através de um regime autoritário, de um regime fundamentalista islâmico, fortemente religioso, que controla a oposição, censura, perseguição, uma ditadura. É um regime autoritário de extrema direita, inclusive fundamentalista teocrático, muito religioso. E o Irã, se tentasse implementar uma democracia no Irã, o que o Irã se transformaria com tantas culturas diferentes, religiões diferentes dentro do mesmo país? Provavelmente uma intensa guerra civil. Então, democracia não funciona para todos, né? Democracia não é como diria, uma fórmula secreta, né? Tudo bem, galera? Perguntas? Vamos lá? Mas quando você fala democracia, esse tipo de divisão, aí Isso, esse tipo de divisão que eu mostrei para vocês é uma divisão típica de modelos democráticos, em especial de modelos democráticos de que vivemos hoje, na contemporaneidade. Então, a maior parte das democracias hoje, elas seguem esse modelo que vocês estão vendo ali, né? Esse modelo de... Deixa eu voltar aqui de novo. Aqui, ó. Modelo de tripartição dos poderes, tá? professor, alguns exemplos de posições democráticas que nesses lugares não funcionavam, você poderia dizer, por favor? Alguns exemplos de posição... De questões democráticas que não funcionariam nesses lugares que você falou. Direito ao voto feminino não funciona no Irã, no Iraque, porque as mulheres são limitadas, proibidas, inclusive, de sair à rua e mostrar o rosto, né? É um exemplo. O direito ao voto feminino é um elemento da democracia de qualquer país do mundo, né? A diversidade partidária, pluripartidarismo, que é um elemento da democracia. Hoje o Brasil tem vários partidos políticos, e ter vários partidos políticos é um elemento da democracia. Em países autoritários, é impossível ter um pluripartidarismo, porque, nesse sentido, há um regime autoritário lá, um ditador, em que impera-se apenas um único partido, ou nenhum. Impera-se apenas um governante, um ayatolá da vida, né? Um ditador da vida, né? Tudo bem? Sim, professor. Obrigada. Não sei se eu entendi a sua pergunta, mas eu acho que foi isso que você quis dizer. Foi, sim. Ok. Vamos lá, pessoal, perguntas, vamos lá. Estou gostando de ver, hoje vocês estão, tá gerando dúvidas, né? Isso aí. Nossa, é porque eu acho que quase ninguém tem conhecimento direito de política, né? Sim, Criticamos tantos, deveríamos entender mais. Perfeito, né? Existe um livro do Mário Sérgio Cortella, eu acho que é Política para Não Ser Idiota. Gente, vocês precisam ler. Porque qual é o problema do povo brasileiro hoje? É a apolitização, a falta de consciência política. Se nós tivéssemos 1/3 da consciência política do norte-americano, que o norte-americano tem, o nosso país seria um país muito diferente. Só para vocês terem uma ideia, lá nos Estados Unidos, as eleições são indiretas. Existem as prévias, que o cidadão americano vai às urnas e vota. E lá nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório, você vota se você quiser. Pasmem, nas prévias, que não é feriado, não é domingo, é um dia de trabalho, o cara deixa de almoçar para votar. Ele vai votar, ele vai depositar a confiança do voto dele. Só que mesmo com as prévias, quem elege o presidente dos Estados Unidos são os delegados. Então, os delegados, por exemplo, é que votam. Então, as eleições dos Estados Unidos são indiretas, diferentemente do Brasil, que o povo vota diretamente no presidente. Então, mesmo assim, o norte-americano tem uma consciência política maior. Quer ver um exemplo da consciência política do norte-americano? Um negro morreu depois de ser sufocado por um policial branco. Os Estados Unidos ardeu em movimentos sociais negros, como, por exemplo, do movimento Vidas Negras Importas, e que duraram praticamente 1 mês e meio. Durante 1 mês e meio, vários estados norte-americanos com movimentos negros de consciência negra lutando por direitos civis, lutando, por exemplo,
em oposição à questão branco-racial nos Estados Unidos. Ou seja, uma consciência política maior. E aí, professor, por que isso não acontece no Brasil? Gente, todo dia no Brasil tem um negro morrendo na favela por bala perdida, ou morre na favela por troca de tiro com a polícia. Nós tivemos recentemente, no próprio Brasil, uma família dentro de um carro foi metralhada por policiais. Alguém ouviu alguma coisa? Não, ninguém ouviu nada, né? Ninguém ouviu, né? Quer dizer, foi noticiado. Você até achou, nossa, que horror. Mas e daí? Acabou. Nossa, o pior, professor, é que eles ficam falando que foi engano ainda por cima, né? Falando que foi engano. 80 tiros e falar que é engano. Exatamente. E aí, o que falta para o povo brasileiro para perceber isso? Que não existe engano nenhum, que existe racismo, que existe preconceito. Que aconteceu recentemente mesmo, né? Com o menino Matheus, entregador, vai num condomínio de alto luxo e é veementemente agredido por um cara que supostamente tem problemas mentais. Racismo agora é problema mental, agora, né? É uma doença mental, né? E o outro Thiago, que foi trocar um relógio no shopping. 2 policiais à paisana espancaram o menino no corredor, numa escada. Então, o que existe no Brasil? Falta consciência. Se qualquer um desses acontecimentos tivesse acontecido nos Estados Unidos, pode ter certeza que os Estados Unidos estava ardendo em chamas. Por quê? Porque o povo lá tem uma consciência política maior, né? Pode falar, gente. Igual que está acontecendo agora com a menininha agora que foi, infelizmente, ela foi estuprada. O pessoal está se preocupando tanto com a questão da menina realizar o aborto que, tipo assim, entre aspas, é que deixaram o estuprador, que foi a causa disso tudo, tipo, tranquilo. Agora que, pelo que eu entendi agora, aí, ele já foi preso, né? Eu acho. O mais importante não era o crime, né? O mais importante era outra coisa, né? Ou seja, né, existe toda uma falta de politização das pessoas. E isso passa por onde? Eu sempre digo, as aulas de filosofia, aula de sociologia, aula de história, aula de português, aula de literatura. Leiam mais, gente. À medida que você vai lendo, conhecendo sobre o mundo, você vai se tornando uma pessoa mais politizada. Vai criando senso crítico sobre tudo que está acontecendo no mundo à sua volta, né? Então, né, é tudo muito complexo que acontece no Brasil hoje. E aí, o que são os nossos políticos? Quem nos governa? Deputados, senadores, presidente, membros do Supremo Tribunal Federal. São o nosso reflexo. Um reflexo de uma nação, de um povo que não tem política, que tem aversão à política. E é curioso notar como que o povo brasileiro vota nas urnas em palhaços. Palhaços mesmo, tiririca, né? Vota em jogadores de futebol, ou mesmo em discursos autoritários, reacionários, deputados muito bem eleitos, deputados que falam coisas como pregando o fim dos direitos humanos, falando que gay não, né, merece cura, e aí vem com o projeto de cura gay. Então, tudo isso é reflexo da nossa sociedade. A esperança, professor, claro, vocês são a minha esperança. Porque a minha geração já era, galera. A minha geração já era. Agora vocês são a bola da vez. É por isso que eu estou aqui do outro lado. Porque eu acredito em vocês, a possibilidade de vocês, a próxima geração, ser diferente do que foi esta. Então, eu tenho essa visão otimista, com o pé no chão, claro, né? Fazendo uma alusão ao otimismo lá do autor que a gente acabou de ver, né? Então, eu tenho essa visão otimista sobre a geração de vocês. A geração de vocês será uma geração muito melhor do que a minha foi, tá? Eu tenho certeza disso. Às vezes eu até meio acho que não, mas eu tenho certeza que vai mudar alguma coisa assim. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Perguntas, vamos lá. Com certeza, professor. Porque muito obrigada, né? Porque até hoje eu nunca tive esse sentimento de política, sabe? Que acontece lá dentro. E, nossa, faz diferença, a gente consegue entender muita coisa agora. Sim, com certeza. Coisa errada que acontece. Sim, com certeza. Por exemplo, você agora sabe que um deputado e um senador, uma vez eleito, a sua função é de legislar, de criar as leis. E uma vez eleito o presidente, ele tem a função de executar as leis. O membro do Supremo Tribunal Federal tem a função de julgar a legalidade das leis. Então, nesse sentido, você sabe o que cobrar de quem você elegeu. O que eu batia sempre muito na tecla nas últimas eleições? Porque muita gente chega para mim, a gente não tinha opção. Mentira!
Nós tínhamos médicos, advogados, nós tínhamos professores, nós tínhamos economistas, nós tínhamos um engenheiro. Então, tinha opções, sim. E eu batia muito na tecla quando houve eleição. Gente, baixe o projeto político do candidato à presidência. Leia. Se metade do povo brasileiro tivesse lido o projeto do atual presidente, tá? O projeto político, e comparado com os demais projetos políticos, muito provavelmente ele não teria sido eleito. Mas o que vende hoje no Brasil? Que é a falta de política, o que a gente chama de apolitização. Vende o rosto, vende os jargões, vende o mito, o salvador. Não se constrói uma nação nenhuma se constrói com salvadores, mitos, os jargões, bordões, né? Não se constrói nação, se constrói nação com um projeto político. E até agora, infelizmente, né, eu tenho minhas críticas, vejo alguns pontos positivos, outros negativos, mas eu não acho que está sendo um excelente governo, né? Infelizmente. Né? Professor. Pode falar. Há um tempo atrás, bem na época que ele foi eleito, que o nosso presidente foi eleito, eu não entendia, tipo assim, hoje em dia eu entendo um pouquinho mais sobre política, claro, graças às aulas e jornais e tudo mais, mas na época eu não sabia basicamente quase nada. Mas eu fiquei sabendo que o nosso presidente ele foi eleito por conta também daqueles votos nulos, né? Porque eles falam que quando tem um voto nulo, vai para quem tá ganhando, um negócio assim. Na verdade, isso mudou desde 93. Desde 93 que os votos nulos não servem mais como os votos contabilizados. Mas o que aconteceu com o Bolsonaro, né? Ele não recebeu nem um quarto, na verdade, um terço dos votos válidos. Só que a abstenção foi muito grande, votos nulos e brancos foram grandes, e a divisão política do país fez com que um grupo muito pequeno de pessoas votassem nos outros candidatos. Então, votos nulos e brancos foram grandes, divisão política partidária, e acabou que ele abarcou uma parcela significativa dos votos. Mas se a gente for olhar para 206 milhões de habitantes, um pouco mais de 100 milhões de votos válidos, ele recebeu um pouco mais de 34 mil milhões de votos. Então, se ele recebeu um pouco mais de 34 milhões de votos, não é a totalidade do povo brasileiro. Entende isso? Então, se não é a totalidade do povo brasileiro, será que todo o povo brasileiro elegeu o atual presidente? Isso pode ser aplicado para as outras candidaturas também, senadores, deputados. Então, é possível rever esse nosso modelo de presidencialismo, professor? Claro, reforma política. Quem pode cobrar reforma política? O cidadão, o povo. O povo, o cidadão, pode cobrar. Estamos aguardando, né, o povo cobrar, né? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Tenho uma dúvida. Pode falar. Eu nem sei se é muito besta. Tipo assim, o que é preciso pro presidente ser presidente? Tipo, ele tem que se formar, precisa ter dinheiro? Não, muito pelo contrário. No Brasil, há digamos assim, um dos poucos países do mundo que há uma autonomia muito grande para qualquer uma pessoa se candidatar a uma presidência. Tem que estar coligado a um partido político, claro, né? Mas você não precisa ter curso de diploma superior. Eu não sei se vocês sabem, mas o Lula foi o único presidente da República que não teve curso superior. Não que isso signifique alguma coisa, tá? Porque nós já tivemos presidentes formados em Harvard, que deram aula em Harvard e que não governaram porra nenhuma, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que não é o diploma, não é ter ou não ter o diploma, é o caráter do cara, entende isso? Professor, mas é difícil, né? Porque a gente, às vezes, vota no cara achando que ele vai ser o grande presidente, o grande senador, o grande deputado, e a gente acaba se frustrando. Sim, é verdadeiramente muito difícil. Mas você, enquanto cidadão, que tem o poder do voto, mesmo que o seu voto seja apenas um entre 58 milhões, 100 e poucos milhões, mesmo que seja apenas um, vai lá, deposite. Isso é consciência política, né? E mais, ao votar naquele candidato, isso te dá direito de cobrar dele respostas. Mande e-mail, telefone. Eles têm telefone, têm e-mail. Se você entra no site de cada partido, cada deputado, cada senador, libera telefones para você entrar em contato, e-mail para você entrar em contato. Manda e-mail, telefone. Ah, professor, será que vai ler? Dane-se, faça o seu papel.
Qual é o seu papel? De cobrar, uma vez que você é um eleitor consciente e politizado. Esse é o seu papel enquanto eleitor brasileiro. Né? Quando, por exemplo, teve o projeto de lei de escola sem partido, tá? Escola sem partido, que proibia os professores em sala de aula de falar sobre política, falar sobre, né, uma série de coisas, emitirem fatos, etc. Né? Eu sou veementemente contra, mesmo porque a Constituição Federal é bem clara. O ensino é plural e autônomo e livre. O professor pode, sim, emitir a sua opinião em sala de aula. E mesmo porque não existe ninguém totalmente imparcial. Não existe. É uma bobagem achar que todo mundo é imparcial. Não existe. Isso é uma bobagem sem tamanho. Agora, a questão é a maneira como você expõe os fatos. Essa é uma questão problemática, né? Isso depende, claro, varia de profissional para profissional, de professor para professor. E aí, o que eu fiz? Eu escrevi e-mails para os candidatos, os deputados que iam votar a favor daquela lei, com argumentos rebatendo o voto deles. Se eles leram ou não, é um pequeno detalhe. Apenas um candidato, apenas um deputado me respondeu. Quer dizer, ele não, né? Provavelmente foi um assessor dele, respondendo de que entendia minha opinião, meu ponto de vista, mas que ele já tinha o voto fechado. Ou seja, ele não estava querendo ouvir a opinião de ninguém, o voto dele já estava fechado. E não entendia a minha opinião, coisa nenhuma. Mas, enfim. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Vamos lá. Dúvidas? Ô, professor, hoje em dia, na atual situação, poderia ser feito o pedido do impeachment do nosso presidente? Olha, legalmente falando, sim. Né? Há uma série de... Não só pode, como existe uma série de pedidos, né? Existem vários pedidos de impeachment contra o atual presidente. Só que tem todo um rito, né? Tem que passar pela Câmara dos Deputados, pela Câmara do Senado. E aí, se é viável ou não, se é justificável ou não, quem vai votar é a Câmara dos Deputados e a Câmara do Senado. Né? Qualquer presidente pode sofrer. Acontecer, professor, se ele viesse a ser retirado, o que aconteceria? O vice-presidente, que é o Mourão, ele assume a presidência. E o vice pode ser impeachment também, professor? Pode ser impeachment. Se o vice for afastado, quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados. E se o presidente da Câmara dos Deputados morrer, professor, o presidente da Câmara do Senado? E se ele morrer, o presidente do Supremo Tribunal Federal? Tudo bem? E se o presidente do Supremo Tribunal Federal morrer, professor? Sei lá, não sei se vocês acompanham, existe uma série do Netflix, que é o último sobrevivente survivor, alguma coisa assim. Que todo mundo morre, a presidência cai no colo do cara lá. Esqueci o nome da série. É alguma coisa assim. Sobrevivente, enfim, algum nome esquisito assim, em inglês. E aí, né, em último caso, é o chefe superior, é o chefe maior de guerra do Brasil, né, um general pode assumir a presidência. Mas existe uma hierarquia, existe todo um rito para a passagem desses poderes, né? Tudo bem? Mas sim, tanto o presidente quanto deputados, senadores podem perder mandatos, podem ser cassados, sofrer processo de impeachment, perfeitamente. Né? Tudo bem, galera? Você veria mudança, tipo assim, se nas pessoas, no olhar crítico, se as escolas tivessem aulas de política? Sei lá. Se as escolas tivessem aula de política? De como funciona, tipo, desse para eles noção de política, de como funcionam as coisas lá dentro. Filosofia, sociologia, história, geografia, literatura, eles ajudam em algum momento. Mas ter uma disciplina em si só de política, claro que ajudaria, com certeza. Agora, eu tenho minhas dúvidas se a maneira como essa disciplina fosse dada, se ela não se tornaria uma disciplina ideológica, ou se os alunos odiariam, justamente por ser política, pelo amor de Deus, política, entende? Por justamente o povo brasileiro ter uma aversão à política. Então, precisaria-se de um professor que tivesse, né, a capacidade de transformar a política em uma maneira mais palpável, né? Uma maneira mais, digamos assim, agradável, didaticamente falando. Que conseguisse, por exemplo, abarcar desde a democracia na Grécia Antiga a um regime autoritário hoje dos ayatolás, que conseguisse fazer isso. Então, sim, poderia ser válido. Agora, eu tenho minhas dúvidas se não seria ideológica, e também tenho minhas dúvidas se os alunos vão gostar de ter aulas de política, né?
Se às vezes mal eles gostam de filosofia, imagina política, para, né? Eu tenho minhas dúvidas, né? Tudo bem, galera? Tá, ok, vamos saber. Beleza? Perguntas, tranquilos? E aí, nossa aula de quinta-feira agora, tá? O livro já está aqui, ó, separadinho para vocês, tudo bem? Eu vou falar sobre Maquiavel e no final da aula eu vou fazer uma pergunta sobre Maquiavel. O primeiro que der a resposta certa leva o livro de Maquiavel, tudo bem? Então está marcado, quinta-feira agora, nossa aula, né? Eu vou fazer o brinde, leva aqui o brinde do livro de Maquiavel, O Príncipe, tudo bem? E na próxima aula a gente fala sobre Rousseau, né? O importante pensador do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau, pai do contratualismo, do contrato social, o homem da frase, o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe, né? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Tudo tranquilos? Então a gente fica por aqui hoje. Bom descanso para vocês, boa noite, fiquem com Deus e até nossa aula de quinta, tá? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu, professor. Obrigada. Valeu, galera. Valeu pela paciência. Valeu, tamo junto, galera. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, professor. Boa noite.